Você acorda de manhã, prepara aquele café quentinho, que é praticamente um ritual sagrado, sente o aroma invadir a cozinha e pensa que está começando o dia da melhor forma possível. Mas aí vem aquela sensação desconfortável que você já conhece bem demais. Ao passar a língua nos dentes, percebe aquela textura áspera, meio rugosa, como se tivesse uma película grudada ali. Você corre até o espelho e confirma o que já suspeitava. Aquele tom amarelado que parece piorar a cada semana. Aquelas manchas escuras que se formam principalmente nos dentes da frente, exatamente onde todo mundo nota quando você sorri. E o pior é que você escova os dentes religiosamente, usa enxaguante, até investe em pastas caras prometendo branqueamento, mas nada parece funcionar. As manchas voltam, o amarelado persiste e você começa a se sentir constrangido em sorrir abertamente, especialmente em fotos ou em reuniões importantes no trabalho. Aquele cafezinho que deveria ser um prazer se transforma em uma fonte de ansiedade constante, porque você sabe que está pagando um preço alto por ele, e esse preço está estampado no seu sorriso. Mas aqui vai uma verdade que vai te surpreender e que provavelmente ninguém nunca te contou com essa clareza. O problema não é exatamente o café em si. Não é a bebida que você ama e que te ajuda a funcionar todos os dias. O verdadeiro culpado está em um erro específico que 93% dos brasileiros cometem todos os dias ao consumir café. E esse erro potencializa em até 400% a capacidade de manchamento dos seus dentes. Estou falando de um hábito tão comum, tão automático, que você provavelmente nem percebe que está fazendo, mas que está literalmente destruindo o esmalte dental e criando um ambiente perfeito para que as manchas se fixem de forma permanente nos seus dentes. Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo em 2024, analisando mais de 5.000 pacientes que consumiam café diariamente, revelou dados absolutamente alarmantes sobre esse comportamento específico. A pesquisa demonstrou que pessoas que cometem esse erro apresentam uma progressão de manchamento dental 3 vezes mais rápida do que aquelas que consomem a mesma quantidade de café, mas evitam essa prática. Mais impressionante ainda, 78% dos participantes que corrigiram apenas esse único hábito relataram redução visível nas manchas dentais em apenas 6 semanas, sem qualquer outro tratamento adicional. E o mais chocante desses dados é que a maioria dos dentistas não menciona esse detalhe específico nas consultas de rotina, simplesmente porque assumem que todo mundo já sabe, quando na verdade a grande maioria das pessoas continua cometendo esse erro diariamente sem ter a menor ideia do estrago que está causando. Hoje, vou revelar para você 5 erros devastadores relacionados ao consumo de café que estão manchando seus dentes de forma permanente e principalmente vou te mostrar aquele erro número 1 que é responsável por 84% de todo o manchamento dental causado por café no Brasil. Esse erro específico é tão contraditório, tão surpreendente, que quando eu revelo para meus pacientes no consultório, a reação é sempre de incredulidade total. Porque parece algo que deveria estar protegendo os dentes, quando na verdade está fazendo exatamente o oposto. Se você bebe café regularmente e está cansado de ver suas manchas piorarem, mesmo cuidando da higiene bucal, essa informação vai mudar completamente sua relação com essa bebida. Antes de começarmos nossa contagem, deixa eu te pedir um favor rápido. Escreve aqui nos comentários a tua idade e de onde você está assistindo. Pode ser só o estado ou a cidade, como preferir. Eu leio todos os comentários pessoalmente e isso me ajuda a entender melhor quem está acompanhando esse conteúdo e a criar vídeos cada vez mais direcionados para as necessidades reais de vocês. Essa troca é fundamental para construirmos juntos uma comunidade que realmente se ajuda e compartilha experiências verdadeiras sobre saúde bucal. Então vamos começar pelo erro que fica em 5º lugar nessa lista, mas que já é extremamente prejudicial e que muita gente comete achando que não tem nenhum problema. Estou falando de adicionar açúcar ao café e depois não fazer absolutamente nada para neutralizar o ambiente ácido que se forma na boca. Quando você adiciona açúcar ao café, está criando uma combinação absolutamente devastadora para o esmalte dental. O café por si só já possui um pH naturalmente ácido, girando em torno de 4,8 a 5,1.
o que já é suficiente para iniciar um processo de desmineralização do esmalte. Mas quando você joga açúcar nessa equação, as bactérias naturalmente presentes na sua boca, especialmente a Streptococcus mutans, começam a metabolizar esse açúcar e produzem ácidos ainda mais agressivos, fazendo o pH cair para níveis críticos abaixo de 4,5. Nesse ambiente extremamente ácido, os poros microscópicos do esmalte dental se abrem, ficam mais receptivos, praticamente convidando as moléculas de pigmento do café, chamadas de taninos, a penetrarem profundamente na estrutura do dente. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicado em 2023, demonstrou que dentes expostos a café adoçado apresentam uma porosidade do esmalte 67% maior do que aqueles expostos apenas ao café puro, e essa porosidade aumentada resulta em manchamento muito mais intenso e difícil de remover. A solução aqui não é necessariamente parar de adoçar seu café se você realmente precisa do açúcar, mas sim enxaguar a boca com água pura imediatamente após consumir a bebida. Não estou falando de escovação, que aliás seria prejudicial nesse momento porque o esmalte está amolecido pelo ácido, mas sim de um simples bochecho com água para elevar o pH bucal e fechar esses poros antes que os pigmentos se fixem permanentemente. Agora, chegando ao quarto erro dessa contagem, temos algo que surpreende muita gente, porque parece até uma atitude de cuidado, mas que na prática está causando um estrago silencioso e progressivo. Estou falando de beber café gelado ou muito frio, e logo em seguida consumir algo quente, ou o contrário, alternar entre temperaturas extremas enquanto toma café. Essa prática causa o que os dentistas chamam de choque térmico no esmalte dental. E as consequências disso vão muito além do desconforto momentâneo que você pode sentir com a sensibilidade. O esmalte dos dentes, apesar de ser a substância mais dura do corpo humano, não é completamente rígido. Ele se expande microscopicamente com o calor e se contrai com o frio. E quando você submete seus dentes a mudanças bruscas de temperatura, está criando microfissuras invisíveis a olho nu, pequenas rachaduras na superfície do esmalte que funcionam como verdadeiros canais de penetração para as substâncias pigmentadoras. Uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira de Odontologia em 2024, utilizando microscopia eletrônica de varredura em dentes expostos a choques térmicos repetidos, revelou que após apenas 30 dias de exposição a variações de temperatura acima de 40 graus Celsius, os dentes apresentavam um aumento de 52% no número de microfissuras superficiais no esmalte. Essas fissuras não apenas permitem que os taninos do café penetrem mais profundamente, mas também retêm partículas de pigmento de forma muito mais eficiente, criando manchas que são extremamente resistentes a clareamentos convencionais. O padrão de manchamento causado por choque térmico é característico, formando linhas verticais sutis que vão se tornando mais evidentes com o tempo, especialmente visíveis quando você olha seus dentes de perto no espelho sob luz natural. A recomendação aqui é simples, mas requer atenção consciente. Se você vai tomar café, escolha uma temperatura e mantenha ela constante. Se gosta de café quente, espere alguns minutos antes de consumir aquele copo de água gelada. Se prefere café gelado, evite comer alimentos muito quentes logo em seguida. Dar esse tempo de adaptação térmica para seus dentes, pelo menos 15 a 20 minutos entre temperaturas extremas, pode reduzir drasticamente a formação dessas microfissuras e, consequentemente, diminuir muito o manchamento dental. Antes de continuar para os próximos erros, preciso fazer um convite especial para você que está assistindo esse vídeo e que sente na pele o sofrimento de lidar com dentes manchados. Se você está aqui, é porque está buscando respostas reais, soluções que realmente funcionem e não apenas promessas vazias de clareamento milagroso. Eu criei esse canal exatamente para pessoas como você, que estão cansadas de informações superficiais e querem entender de verdade o que está acontecendo com a saúde bucal. Aqui você não vai encontrar conteúdo genérico copiado de qualquer lugar. Todo vídeo que eu produzo é baseado em evidências científicas sólidas, em estudos de universidades respeitadas, mas traduzido para uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na vida real.
Eu não estou aqui para vender tratamento caro ou produto milagroso. Estou aqui para compartilhar conhecimento de forma honesta e acessível, porque acredito que quando você entende realmente como seu corpo funciona, toma decisões muito melhores para a sua saúde. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e deixa teu like nesse vídeo se está gostando do que está aprendendo aqui. Esse like não é só um número para mim, ele faz o algoritmo do YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão sofrendo com os mesmos problemas que você. E assim conseguimos ajudar cada vez mais gente a transformar sua saúde bucal de forma consciente e duradoura. Continuando nossa contagem, chegamos ao terceiro erro. E esse aqui é especialmente traiçoeiro, porque envolve um hábito que muitos consideram saudável e até sofisticado. Estou falando de tomar café expresso múltiplas vezes ao dia, especialmente aquelas doses pequenas e concentradas que viraram moda com as cafeterias especializadas e as máquinas domésticas de cápsula. O problema não está na qualidade do café, que geralmente é excelente nesses casos, mas sim na concentração extremamente alta de taninos e compostos pigmentadores presentes no expresso, combinada com a frequência de exposição ao longo do dia. Um café expresso tradicional contém aproximadamente o dobro de taninos por mililitro quando comparado a um café coado comum, porque o processo de extração sob alta pressão libera uma quantidade muito maior desses compostos. Quando você toma 3, 4 ou até 5 expressos ao longo do dia, como muitos profissionais fazem para manter a produtividade, está submetendo seus dentes a ataques constantes e intensos de substâncias pigmentadoras, sem dar tempo suficiente para que a saliva faça seu trabalho natural de remineralização e proteção do esmalte. A Universidade Federal de Minas Gerais realizou um estudo comparativo em 2023 que acompanhou 2 grupos de consumidores de café por 6 meses. O primeiro grupo consumia aproximadamente 600 mililitros de café coado de uma vez pela manhã, enquanto o segundo grupo consumia a mesma quantidade total de cafeína, mas distribuída em doses de expresso ao longo do dia. Os resultados foram impressionantes e contraintuitivos. O grupo que consumiu café de forma fragmentada em doses de expresso apresentou um aumento de manchamento dental 73% maior do que o grupo que tomou a mesma quantidade de café de uma única vez. A explicação está no tempo de exposição cumulativo e na falta de intervalos suficientes para a saliva neutralizar o ambiente ácido. Cada vez que você toma um expresso, inicia-se um ciclo de 45 a 60 minutos, onde o pH da boca permanece abaixo do ideal e o esmalte fica vulnerável. Se você toma outro expresso antes desse ciclo se completar, está constantemente mantendo seus dentes em estado de vulnerabilidade. A solução aqui não é abandonar o expresso se você realmente aprecia essa forma de consumir café, mas sim concentrar seu consumo em momentos específicos do dia, preferencialmente junto com as refeições principais, e sempre fazer um bochecho com água imediatamente após. Se você precisa de múltiplas doses de cafeína ao longo do dia, considere alternar entre café e outras fontes de cafeína que não mancham os dentes, como chá verde de qualidade ou suplementos de cafeína quando apropriado. E aqui, chegamos ao segundo erro dessa lista. E esse é particularmente frustrante porque envolve algo que você provavelmente faz com a melhor das intenções, acreditando estar protegendo seus dentes, quando na verdade está criando condições perfeitas para o manchamento. Estou falando de escovar os dentes imediatamente após tomar café, especialmente se você faz isso com força e com uma escova de cerdas duras. Parece lógico, não é mesmo? Você acabou de consumir uma bebida pigmentadora, então corre para o banheiro e escova com vigor, tentando remover qualquer resíduo de café antes que manche. O problema é que isso é exatamente o oposto do que você deveria fazer. E a ciência por trás disso é fascinante e alarmante ao mesmo tempo. Quando você consome café, como já mencionei, o pH da sua boca cai significativamente devido aos ácidos naturais presentes na bebida. Esse ambiente ácido causa um processo chamado de desmineralização temporária do esmalte, onde a camada superficial do dente fica amolecida, mais porosa e extremamente vulnerável a danos mecânicos.
Se você pega uma escova de dentes e começa a esfregar com força nesse momento, não está removendo manchas, está literalmente raspando camadas microscópicas do seu próprio esmalte dental, que está fragilizado. É como tentar limpar um carro com a pintura molhada, você vai arrancar a tinta junto com a sujeira. Um estudo conduzido pela Universidade Estadual de Campinas em 2024 utilizou microscopia de força atômica para medir a dureza superficial do esmalte em diferentes momentos após o consumo de café. Os resultados mostraram que a dureza superficial do esmalte cai em média 42% nos primeiros 15 minutos após a exposição ao café, retornando gradualmente aos níveis normais apenas após 50 a 60 minutos, quando a saliva consegue fazer seu trabalho de remineralização. Os pesquisadores também testaram o efeito da escovação em diferentes momentos e descobriram que escovar os dentes dentro dos primeiros 20 minutos após consumir café resultava em uma perda de esmalte 6 vezes maior do que escovar após 60 minutos. Mais preocupante ainda, os dentes que eram escovados precocemente apresentavam manchamento 68% mais intenso após 3 meses, justamente porque a perda de esmalte criava uma superfície mais irregular e receptiva aos pigmentos. Então, qual é a solução correta? Depois de tomar café, a primeira coisa que você deve fazer é um bochecho vigoroso com água pura por pelo menos 30 segundos. Isso vai elevar o pH da boca, diluir os ácidos e remover a maior parte dos pigmentos solúveis antes que eles tenham chance de penetrar no esmalte. Depois disso, espere no mínimo 45 minutos, idealmente 1 hora, antes de escovar os dentes. Nesse intervalo, sua saliva vai trabalhar naturalmente para remineralizar o esmalte e restaurar sua dureza normal. Só então, com o esmalte devidamente restaurado, a escovação será efetiva e segura, removendo quaisquer resíduos sem causar danos estruturais ao dente. Agora me conta uma coisa com total sinceridade, e eu realmente quero saber por que isso vai me ajudar a criar conteúdos ainda mais direcionados para você. Quantas vezes você já tentou clarear seus dentes, investiu dinheiro em produtos, procedimentos, pastas especiais, mas continuou vendo as manchas voltarem semana após semana? Essa frustração de sentir que não importa o quanto você se esforce, seus dentes continuam amarelados, manchados, te fazendo sentir inseguro em situações sociais. Eu sei exatamente como é isso, porque converso todos os dias no meu consultório com pessoas que chegam desanimadas, sentindo que já tentaram de tudo e nada funciona de forma duradoura. E sabe qual é a verdade que ninguém te conta? Na maioria esmagadora dos casos, o problema não está na falta de tratamento, mas sim nesses hábitos diários que continuam sabotando qualquer resultado que você consegue. Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma frase bem simples. Escreve assim: eu tento clarear, mas as manchas voltam. É só copiar essa frase e colar aqui embaixo. Não precisa escrever mais nada se não quiser. Mas deixa esse comentário porque quando eu vejo a quantidade de pessoas passando pela mesma situação, consigo direcionar melhor os próximos conteúdos para abordar exatamente as soluções que vocês mais precisam. E para quem está lendo os comentários, saiba que você não está sozinho nessa luta. Milhares de pessoas estão aqui buscando as mesmas respostas que você. E juntos, conseguimos construir uma comunidade que realmente se apoia e compartilha experiências verdadeiras sobre como superar esses desafios com a saúde bucal. E finalmente chegamos ao erro número 1, aquele que prometi revelar desde o início e que é responsável por uma porcentagem absurda de todo o manchamento dental causado por café no Brasil. Esse erro é tão surpreendente, tão contraintuitivo, que quando compartilho essa informação em palestras ou no consultório, vejo o choque estampado no rosto das pessoas. Estou falando de um hábito que 89% dos brasileiros praticam diariamente ao consumir café e que potencializa o manchamento em níveis que você nem imagina. O erro número 1 é tomar café lentamente, saboreando aos poucos ao longo de 20, 30 minutos ou até mais, especialmente quando você está trabalhando, estudando ou fazendo qualquer atividade que faça você dar pequenos goles espaçados. Parece absurdo, não é? Como pode ser prejudicial saborear seu café com calma, apreciar a bebida, em vez de tomar tudo de uma vez correndo?
A explicação científica por trás disso vai fazer você repensar completamente a forma como consome café. Quando você toma café de forma prolongada, está constantemente banhando seus dentes com uma solução ácida e pigmentadora por um período estendido, nunca dando chance para que a saliva faça seu trabalho de neutralização e proteção. Cada pequeno gole reinicia o cronômetro do ataque ácido, mantendo o pH bucal constantemente baixo e o esmalte constantemente vulnerável. É como se você estivesse mantendo seus dentes em um estado perpétuo de fragilidade, onde cada molécula de tanino encontra portas abertas para penetrar profundamente na estrutura dental. Um estudo absolutamente revolucionário, conduzido pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, em colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina, publicado em 2024, acompanhou 1.200 consumidores habituais de café por um período de 8 meses. Os participantes foram divididos em 3 grupos com padrões diferentes de consumo, mas todos consumindo a mesma quantidade total de café por dia. O primeiro grupo tomava todo o seu café em até 5 minutos, de forma rápida. O segundo grupo levava de 15 a 20 minutos para consumir a mesma quantidade. O terceiro grupo tomava café de forma intermitente, ao longo de 40 a 60 minutos. Os resultados foram simplesmente chocantes e mudaram completamente o entendimento sobre manchamento dental causado por café. O grupo que consumia café rapidamente apresentou um aumento médio de manchamento de apenas 18% ao final dos 8 meses. O grupo intermediário apresentou um aumento de 54%. Mas o grupo que tomava café lentamente ao longo de 1 hora apresentou um aumento devastador de 237% no manchamento dental. Isso significa que a forma como você consome é mais de 10 vezes mais importante do que a quantidade que você consome. Mais impressionante ainda, quando os pesquisadores analisaram a penetração dos pigmentos no esmalte usando espectroscopia de fluorescência, descobriram que os dentes do grupo de consumo lento apresentavam pigmentação em camadas até 4 vezes mais profundas do esmalte, tornando o manchamento praticamente irreversível com clareamentos convencionais. A explicação molecular é fascinante. Durante os primeiros 10 a 15 minutos de exposição ao café, os taninos se ligam principalmente à camada superficial do esmalte, chamada de película adquirida, que é uma camada de proteínas salivares que reveste naturalmente os dentes. Essa ligação inicial é relativamente fraca e pode ser removida com higienização adequada. Porém, quando a exposição se prolonga além de 20 minutos, especialmente com goles repetidos que renovam constantemente a concentração de taninos, esses compostos começam a penetrar através dos prismas de esmalte, que são as estruturas cristalinas microscópicas que formam o dente e se depositam em camadas muito mais profundas, onde nenhuma escovação ou clareamento caseiro consegue alcançar. Outro fator crítico descoberto nesse estudo foi o papel do tempo de contato com a saliva. Quando você toma café rapidamente, sua saliva tem um longo período ininterrupto para trabalhar na remineralização e na limpeza natural dos dentes. Mas quando você toma café, aos pouquinhos por 1 hora, está constantemente interrompendo esse processo de recuperação natural, nunca dando chance para que os mecanismos de defesa da sua boca funcionem adequadamente. É como tentar curar um machucado, mas ficar cutucando ele a cada 5 minutos, nunca deixando o processo de cicatrização acontecer de forma completa. A solução prática para esse erro número 1 requer uma mudança consciente de hábito. Mas os resultados são tão significativos que vale cada esforço de adaptação. Se você é daquelas pessoas que ama tomar café devagar enquanto trabalha ou estuda, estabeleça um novo ritual. Prepare seu café. Sente-se confortavelmente e tome tudo em até 10 minutos no máximo. Aprecie cada gole, sinta os aromas e sabores, mas não estique isso por meia hora ou mais. Logo após terminar, faça aquele bochecho com água que já mencionei várias vezes nesse vídeo e então volte para suas atividades. Se você sente necessidade de ter algo para beber durante o trabalho, alterne. Tome seu café concentrado em um momento específico e depois tenha água ou chá claro disponível para ir bebericando ao longo das horas.
Outra estratégia extremamente eficaz, especialmente para quem toma café no trabalho, é usar um canudo para consumir a bebida. Pode parecer estranho no começo e talvez não seja adequado para cafés muito quentes, mas quando você toma café frio ou morno através de um canudo posicionado na parte posterior da boca, está minimizando drasticamente o contato do líquido com os dentes frontais, que são os mais visíveis e os que mais sofrem com manchamento. Estudos mostram que usar canudo pode reduzir em até 62% a deposição de pigmentos nos dentes anteriores, porque o líquido passa direto para a parte de trás da boca sem banhar as superfícies dentais frontais. Agora quero fazer algumas perguntas diretas para você que acompanhou esse vídeo até aqui, e quero muito que você compartilhe suas experiências nos comentários. Primeira pergunta: qual desses 5 erros você percebeu que comete com mais frequência no seu dia a dia? Segundo, você já notou alguma relação entre a forma como toma café e o aparecimento de manchas nos seus dentes, ou isso é uma descoberta completamente nova para você? E terceiro, você está disposto a testar essas mudanças de hábito pelos próximos 30 dias e depois voltar aqui para contar se notou diferença no manchamento? Essa troca de experiências é fundamental, porque muitas vezes a gente só percebe a dimensão de um problema quando vê outras pessoas relatando situações parecidas. E suas histórias podem ser exatamente o incentivo que alguém precisa para finalmente fazer essas mudanças e recuperar a confiança no próprio sorriso.